Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estudar a função exponencial, tá bom? Então vamos lá, a função exponencial é quando a variável se encontra no expoente de um número real, sendo que esse número real precisa ser maior do que zero e diferente de 1, tá? Então ela tem essa cara aqui, ó, função exponencial, f de x igual a elevado a x, a é o número real, que a gente fala ali em cima, e x é a variável. E aí esse a, ele precisa ser maior do que zero e diferente de 1, tá bom? Então, os exemplos aqui, ó. F de x igual a 2 elevado a x é uma função exponencial. 3 elevado a 0,2t é uma função exponencial. 1 sobre 2x é uma função exponencial. E f de menos 4 elevado a t é uma função exponencial. Aí você fala assim, não, peraí, mas o número tem que ser maior do que zero. Então, mas o que tem que ser maior do que zero, né, é esse número aqui que está elevado aqui, a t. Nesse caso aqui, ó, é menos 4 elevado a t. Então, só o 4 que está elevado a t, entendeu? Então, essa função aqui, a gente vê que todos os valores dela vão ser negativos. Por quê? Porque 4 elevado a qualquer número vai ser positivo. E aí, quando você multiplica por menos 1, vai dar negativo, né? Então, aqui a gente pode, de início, achar que não é uma função exponencial, mas é. O que não pode é isso aqui, ó, menos 4 elevado a t. Então, o menos 4 está elevado a t. O 4, ele pode estar elevado a t, e aí depois você multiplica por menos 1 e tá tudo certo. Mas o número menos 4, não, isso não representa uma função exponencial, porque aqui a gente está trabalhando com funções reais, entendeu? E por exemplo, aqui, ó, porque se você colocar t igual a 2, aí vai ficar menos 4 ao quadrado, que dá 16, e aí dá um valor positivo, tudo certo. Mas se você colocar t igual a meio, aqui, ó, meio, isso vai ser o quê? Vai ser raiz, né? Se o t aqui é meio, quer dizer que é raiz de menos 4, né? Um outro jeito de escrever. Isso aqui é um 4, tá? E isso aqui não tem valor no conjunto dos reais, só tem valor no conjunto dos complexos, entendeu? Raiz de menos 4 nos complexos, isso dá pra gente resolver, dá pra gente trabalhar, mas nos reais isso não é definido, entendeu? Então, por isso que não é uma função exponencial, porque aqui a gente está trabalhando com funções reais, tá? E f de x igual a 1 elevado a x também não é porque, assim, 1 elevado a qualquer coisa dá 1, né? Então, essa função aqui, ela não é exponencial. Essa função aqui, ela é constante. Ela é constante igual a 1, entendeu? Então, é por isso que o a tem que ser maior do que 0 e diferente de 1, tá certo? Então, vamos lá. Agora a gente vai ver com relação aos gráficos. A gente viu lá que o a tem que ser maior que 0 e diferente de 1, certo? Então, o a pode ser maior do que 1 ou o a pode estar entre 0 e 1. E aí, a gente tem aqui, o a maior do que 1 é uma função crescente. E aí, se é uma função crescente, aqui ó, a gente vai ter um exemplo aqui, f de x igual a 2 elevado a x. O 2 aqui, né, maior do que 1. Então, essa função aqui, ela vai ser crescente, ela tem esse aspecto aqui ascendente. Aí, vamos ver aqui uns valores no gráfico, dar uma olhada em como é que funciona. Se a gente coloca x igual a 0 aqui, ó, a gente vê pelo gráfico, para x igual a 0, f de x igual a 1, que é só colocar aqui, né, quando x igual a 0, 2 elevado a 0 dá 1. Se x é igual a 1, se a gente coloca aqui, ó, x igual a 1, 2 elevado a 1, 2, que é o que está aqui no gráfico, né? Então, aqui, ó, à medida que o x vai crescendo, o y vai crescendo. Então, tem uma função crescente com aspecto ascendente. Aqui, ó, para quando o a está entre 0 e 1, a gente tem uma função decrescente. O que é uma função decrescente? Que à medida que o x vai crescendo, o y vai diminuindo. E a gente vê isso aqui no gráfico. Para x igual a 0, a gente tem que f de x é igual a 1. E para x igual a 1, a gente tem que f de x é igual a meio. Então, a gente consegue ver aqui, né? Quando o x está aumentando, o f de x está diminuindo, tá certo? E aqui é só uma dica de site para você plotar gráfico, para poder você, se tiver alguma dúvida. Ah, como é que é a função logaritmo? Ah, como é que é a função exponencial? Função quadrática, elevado ao cubo, elevado à quarta, qualquer tipo de função que você queira ver como é que funciona assim, mais ou menos.
é só procurar o Wolfram Alpha, coloca no Google e aí você pode plotar diversos gráficos, tá bom? Então vamos lá, aplicações no dia a dia. Geralmente o crescimento, né, de determinados seres microscópicos, tipo bactéria, eles crescem exponencialmente. Então, geralmente tem muita questão disso, né? Tinha uma cultura de bactéria e ela foi observado que ela obedece a determinada função. E aí ele pode dar essa função aqui, por exemplo. Então, tem muita questão disso. No exemplo 2 aqui, a gente tem a decomposição ou desintegração de materiais radioativos. Eles também seguem as funções exponenciais, né? Eles são determinados especificamente que seguem funções exponenciais. Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, a massa final de um determinado elemento radioativo é igual à massa inicial sobre 2 elevado a x. Aqui tem embutido, né, nisso aqui, aquele tempo de meia-vida e tal, aquela coisa que a gente estuda lá em química, né? Em desintegração de materiais radioativos, tá certo? O terceiro exemplo aqui é juros compostos, né? Então, quando pega empréstimo no banco, essas coisas assim, então, eles trabalham com juros compostos e é uma função exponencial, né? O montante, aquilo que você vai ter que pagar, ou se você investe, né, aquilo que você vai receber, segue a função exponencial, né? E o M é o montante, o C é o capital, aquilo que você colocou inicialmente ou pegou emprestado inicialmente, o E é a taxa e o N é o número de períodos. Tá certo? A gente agora vai para um exercício que é do Enem, de 2019, caderno amarelo, questão 168. Aqui tem questão 2, mais relevo, tá? Então vamos lá. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é uma medida usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento. Para seu cálculo, são levados em consideração a expectativa de vida ao nascer, tempo de escolaridade e renda per capita, entre outros. O menor valor desse índice é 0 e o maior é 1. Então, ó, muitas vezes, assim, no Enem, né, tem as questões que tem muito texto e tudo mais. E aí você tem que treinar de você ler o texto e absorver aquilo que é importante. Então, até esse momento aqui, ó, até aqui é só um textinho ali, contextualização e tudo mais, mas isso não é relevante para você resolver a questão. O que é relevante tá aqui, ó, o menor valor desse índice é 0 e o maior é 1. Então, quer dizer que o quê? Que esse x, que ele fala aqui, ó, 5 países foram avaliados e obtiveram os seguintes índices de desenvolvimento humano. Então, você está vendo que a variável que ele está observando aqui é o x, né? Então, você vê que o x, ele está entre 1 e 0, beleza? Então, aqui já tem uma informação relevante. E aí, ó, o primeiro recebeu o valor x, o segundo x elevado ao meio, que é raiz de x. O terceiro é raiz cúbica de x, ou x elevado a 1/3. O quarto, x ao quadrado. E o quinto, x ao cubo. Nenhum desses países zerou ou atingiu o índice máximo. Ou seja, o x não é 0 e nem é 1. O x está entre 0 e 1. Qual desses países obteve o maior IDH? Então, vamos lá. Como x está entre 0 e 1, que a gente viu, né? F de x, que é x elevado a b, é decrescente. Vamos lá entender. Esse b que eu coloquei aqui é que ele pode ser meio, 1/3, 1, 2 e 3, que são os expoentes que a gente viu lá no texto, tá? Às vezes você tá resolvendo a prova e aí você, às vezes com letras, assim, você ficou meio perdido e tudo mais. E aí você pode colocar um valor para poder você pensar melhor. Então, como o x está entre 0 e 1, e não faz diferença se é 1/3, 1/2, 1/5, porque só a exigência que tem é que x esteja entre 0 e 1. Então, você pode colocar 1/2 para poder você pensar melhor, entendeu? Então, a gente vai e tem esse gráfico aqui, né, que eu já tinha colocado para vocês antes, de f de x igual ao meio. Ah, aqui, não perde o fio da meada. Aqui, o x, ele tá aqui na base, aqui ele tá como expoente. São coisas diferentes. Esse x aqui, ó,
ele tá entre 0 e 1. Esse aqui é só uma função que eu tô pegando para poder te explicar como a função 1 meio elevado a x, ela é decrescente, entendeu? Aqui eu poderia colocar qualquer outra variável, eu poderia colocar um t aqui, aí ficaria f de x, ou então um b, como tá ali em cima, f de b é meio elevado a b, entendeu? E aí, assim, quando b é 0, a gente tem aqui, ó, que f de x é igual a 1. Quando b é 1, f de x é igual a meio. Essa função é decrescente, entendeu? Isso aqui é só para você perceber que essa função aqui, f de x igual a x elevado a b, ela é decrescente. A gente colocou o valor meio só para poder ter uma visualização melhor. Mas, como o x ele está entre 0 e 1, então, essa função aqui ela vai ser decrescente para qualquer valor entre 0 e 1 que eu colocar, entendeu? Então, se fosse f de 1/3, por exemplo, se fosse 1/3 elevado a b, seria decrescente também porque está entre 0 e 1, entendeu? E se ela é decrescente, a gente pode ver o quê? A gente pode ver que, ó, por exemplo, esse x aqui, né, como a gente falou, a gente pode chamar essa variável de que nome que a gente quiser. Vamos colocar aqui b, né? Como a gente tá falando aqui, b e tal. Aí, ó, se b é 1/3, ó, 1/3 tá aqui, 1/2 tá aqui, né? 1/3 é menor do que 1/2. Aí aqui tá 1, aqui tá 2 e bem por aqui ia tá 3. E aí, como a função é decrescente, a gente vê que o valor de f de x, quando b é 1/3, é maior do que quando b é 1/2, b igual a 1, b igual a 2, b igual a 3. Então, ó, como essa função é decrescente, ela vai ter o maior valor para o menor b. Então, a gente vê isso aqui, ó, que x elevado a 1/3 é maior do que x elevado a 1/2, que é maior do que é maior do que x ao quadrado, que é maior do que x ao cubo. Então, aquele país que tem o maior IDH é o que tem x elevado a 1/3, tá bom? Então, aqui, a gente pôde chegar a essa conclusão, por quê? Porque a gente percebeu que essa função que tem esses valores de IDH, ela é uma função decrescente, entendeu? Essa função f de x elevado a b é uma função decrescente. Assim, a gente consegue encontrar que x elevado a 1/3 é o maior valor. Então, aqui, ó, x elevado a 1/3 é o terceiro. Então, a resposta certa é a letra C. Então, é isso, pessoal. Espero vocês na aula de resolução de exercícios, tá certo? Tchau, tchau!